Presidente, nós temos um voto em separado ao parecer sobre as emendas ao projeto de lei 542/2024. O projeto de lei recebeu um substitutivo geral de autoria do próprio Poder Executivo, que recebeu subemendas em plenário. Todas as emendas foram declaradas inconstitucionais sob a argumentação de criação de gastos. Entretanto, nesse voto, apresento que as subemendas supressivas número 2, 4 e 10 são correções ao substitutivo geral, que introduziu de forma sorrateira o desvio de função nos artigos 16, 17 e 18. Ou seja, no voto do nobre deputado Ussem, ele faz um pacote e diz que as emendas de supressão também são inconstitucionais, coisas que não são. Inicialmente, cumpre salientar que os policiais e bombeiros militares e suas associações buscaram a interlocução com a Casa Civil e a Secretaria de Fazenda, no intuito de negociação e complementação de 300 milhões de reais, apenas, o que não foi autorizado pelo governo do Estado. Isso gerou toda essa celeuma. Essa é a grande verdade por trás desse ponto. Do ponto de vista técnico, a jurisprudência do STF, precisamente na ADI 39/42, atestou a constitucionalidade de emenda parlamentar a projeto de iniciativa do Executivo, como esse caso aqui, que trata de aumento de remuneração, desde que haja identidade na matéria e esteja acompanhada de estimativa de despesa e respectiva fonte de recurso. Existe identidade de matéria, estimativa de despesa e respectiva fonte de custeio serão apresentados na sequência. A Polícia Militar do Paraná conta atualmente com efetivo de 15.638 policiais. E o Corpo de Bombeiros com um total de 3.487, totalizando 19.125 cargos ocupados nessa força. Eu recebi ontem, com perplexidade, a conta do governo do Estado, que diz de forma simples, uma conta bem simples, inclusive, sem a memória de cálculo. Uma tabela, só isso, foi vindo para cá para justificar esse gasto, que é um impacto de 737 milhões no primeiro ano, 2,4,7 bilhões no segundo e 2,9 no terceiro, totalizando que, se a emenda apresentada por mim for aprovada, vai aumentar 6,1 bilhões de reais os gastos com a polícia. Uma mentira. Desculpa o termo, mas é mentira. E eu vou provar agora, item por item, que não é verdade. E a sessão hoje, presidente, vai atrasar, porque eu vou ler meu voto inteiro. Inteirinho. Hoje nós temos uma tabela composta, que está dentro do projeto, que especifica o cargo, as quantidades de policiais e soldados e suas categorias. O salário médio atual de cada patente é apresentado na tabela 2 do meu voto, juntamente com o custo anual de cada patente e a proporção dos salários atuais em relação ao salário do coronel. O salário do coronel é a referência para a discussão antiga, para a discussão do PL do governo e para a discussão da proposição que eu estou fazendo, a mesma referência ao valor do salário do coronel. Aqui, nós fizemos um levantamento do gasto da folha de salário em 2024 no valor atual. Um coronel, proporção de 100%, gasto em 2024 de forma atual, 26.306. Efetivo por patente, 34. Ou seja, 13.233.920,21. Então, o total das folhas por patentes, o voto vai ser entregue, vai estar disponível para a imprensa, é de 2.731.485.417,30 centavos. O projeto de lei apresentado pelo governo terá impacto nos 2 últimos meses, junto com o 13º de 2024 e nos anos de 25 e 26, conforme aqui a nossa tabela 3. A proposta do governo implica num gasto incremental de 824,2 milhões em 2026, de 36,3 milhões em 2024, de 313,4 milhões em 25 e 474,4 no ano de 26. Com isso, respectivamente, a conta do projeto do governo são 2,4 milhões em 2024, são 2,6 milhões em 2025 e 2,8 em 26.
Está feito aqui por número de soldado, por número de cabo, sargento, primeiro sargento, segundo sargento, subtenente, tenente, capitão, major, tenente, coronel. A proposta apresentada no nosso voto em separado implicará num gasto incremental de 1,08 bilhões, 1,08 bilhões, aproximando do 1,1 que era o dito que o governo ia gastar. No mesmo período, um valor de 259,7 milhões acima da proposta apresentada pelo projeto do Executivo. Conforme aqui a tabela 4 do nosso voto, que já deve estar nas minhas páginas das redes sociais aí, colocando um por um dessa tabela. De acordo com a proposta nossa, que faz com que o soldado tenha 25% do salário do coronel, que o cabo tenha 30% do salário do coronel, que o terceiro sargento tenha 35% do salário do coronel, que o segundo sargento tenha 40%, que o primeiro sargento 45%, que o subtenente 50%, que o segundo tenente 55%, que o primeiro tenente 60%, que o capitão 70%, que o major 80%, que o tenente coronel 90%, faz com que a gente tenha um gasto no primeiro ano de 2,432. A proposta do governo, lida na tabela anterior, 2,407. Então, no primeiro ano, a gente tem uma diferença de 25 milhões. No segundo ano, na proposta do governo, 2,684. Na nossa, 2,799. Na do governo, para 2026, 2,845. Na nossa, 2,967. Olhem a diferença de recursos apresentados. Nós estamos falando aqui de um valor de pouca monta face ao orçamento do Estado. E aqui eu vou mostrar, deputado Dulce, com toda a educação e respeito que eu tenho por Vossa Excelência, que o balanço patrimonial do Estado, que o Executivo Paranaense encerrou, tem aqui uma cópia, mostra um resultado de exercício de 28,7 bilhões em conta, em janeiro. Um número robusto, bonito, tirado do CIAF. Mas eu vou mais longe, bem mais longe. Encerrou com 2,7 bilhões, o que mostra ser mais do que suficiente para a cobertura dos 259,7 milhões a mais apenas da proposta colocada aqui, que ainda está dentro do 1,1 colocado pelo governo do Estado. Além disso, a lei orçamentária de 2024, gente, previu uma receita corrente exclusiva, inclusive com as deduções, de receita, e o governo do Paraná travando um projeto por causa de 260 milhões de reais, dizendo que é um aumento de receita. Mas eu quero dizer que dentro do 1,1 bi, com a diferença que estão colocando, que era de 6, que não é que é de 200 milhões de reais, mesmo assim, eu tenho amparo legal para propor uma emenda de um projeto que vem do Executivo, seguindo a ADI 3942 do STF, que atestou constitucionalidade de emenda parlamentar a projeto de iniciativa do governo que trata de aumento de remuneração, desde que haja identidade da matéria. Exato, identidade da matéria constatada. Proposição do governo sobre a situação da Polícia Militar, e a nossa emenda é sobre a Polícia Militar. Está aqui. Esteja acompanhado de estimativa de impacto orçamentário e financeira. Está aqui. Cópia do balanço, cópia do excesso de arrecadação e disponibilidade mais do que financeira. Aliás, dá para dar até mais, né? Muito mais do que isso. Então, eu apresento esse voto, peço a compreensão de todos os deputados, que chegou a hora da gente fazer com que a CCJ seja colocada num patamar de excelência. Primeiro delas é destacar as emendas que eu fiz supressivas, que não são emendas que alteram ou aumentam a arrecadação, e elas não podem ser votadas em pacote. Elas têm características distintas, está suprimindo o artigo. Se a gente acatar, todo respeito, o voto do meu amigo Hussein Bacri, do jeito que está lá, eu vou ter uma emenda constitucional que pede a supressão de artigo jogada fora, porque está juntado num substitutivo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu apresento o voto em separado para a aprovação de todas as emendas que sejam analisadas em plenário, diante das suas constitucionalidades. Todas elas são constitucionais. Todas as emendas que eu apresentei têm constitucionalidade. Eu não posso permitir que seja feito um voto do Hussein, que representa o governo, obviamente, e altere o conteúdo das minhas emendas da forma que está aí. Nós temos que analisar se a minha emenda é constitucional.
Se ela não for, tudo bem. Para finalizar, que elas sejam analisadas em plenários, diante da constitucionalidade, em relação à emenda que altera o anexo 1 do Substitutivo Geral do Projeto de Lei 542/2024, apresenta subemenda modificativa para alterar as tabelas que compõem o anexo 1, na forma da tabela 4, com posterior aplicação de 6% de correção dos anos de 2025 a 26. Por que 6% de correção? Porque é o índice que está usado no projeto. No nosso voto apresentado, não estava esse índice. Então, tinha um índice diferente e eu estou acatando esse 6%. Obrigado, presidente, pela oportunidade. Vossa Excelência tem a palavra. O deputado Hussein fez a fala dele, a defesa dele, pessoa que eu prezo muito e respeito. E ele se ateve a apenas uma emenda minha, que ele alega que é aumento de gasto numa tabela que eu coloco. Para não perder, para não tomar As tempo. outras são emendas supressivas. Eu não vou aceitar que eu estou aqui pedindo uma emenda de supressão a 3 artigos que tem lá, que ela seja tratada da mesma forma de gasto que ela não é. Ela é constitucional, vai ter que ser votada no plenário. Ela não é constitucional, Suprime presidente. o artigo tal. Não pode fazer um pacotão das minhas emendas. Senhor presidente. Não pode. Não pode, tem que Eu não vou separar retirar o meu que é. voto. Não, de verdade, ó. Ouça, todo respeito, são subemendas, tem emenda supressiva. O que ela tem de aumento de gasto numa emenda supressiva? Nada, pelo Eu não contrário. falei isso, deputado. Eu falei o teu que... voto faz isso, o teu voto une todas as minhas emendas numa Não, só. ela fala que esse é vício de iniciativa. Não tem Como aumento. suprimir artigo de lei é vício de iniciativa? É função do parlamentar isso. No caso em tela, é de iniciativa do Executivo. Não, Só isso. essa que você está colocando de gasto é tua defesa. Eu tenho mais de uma emenda. Vocês pegaram todas as minhas emendas. Aqui eu peço para suprimir artigo 15, se eu não me engano. Outros aqui são emendas 2, 4 e 10. Aí vocês pegam as emendas e pedem supressão e falam que tem que ser votada junto com uma de que aumenta gasto. Claro que não, são coisas distintas. Eu não vou permitir isso. Não posso, desculpa, eu não posso. Tem que ser votada no plenário, elas são constitucionais. Tem que votar uma a uma aqui. Presidente, questão de ordem. Artigo 41, parágrafo 16 do nosso regimento. Eu estou produzindo um requerimento e vou pedir a votação de emenda por emenda no plenário, fora do voto dele, que é a supressivas, que eu não aceito o que está aqui. E, sinceramente, estou pensando seriamente em ver se eu continuo ou não na CCJ da forma que ela está acontecendo.